É uma história que chamou a atenção nacional. Costuma-se dizer que uma imagem pode dizer muito mais do que palavras, e desde que a primeira câmera foi criada, as pessoas acreditam que mais de 12,4 bilhões de fotografias foram tiradas ao longo da história. Infelizmente, muitas destas fotografias foram perdidas ao longo do tempo, mas de vez em quando alguém descobre um antigo álbum de fotografias que se pensava estar perdido para sempre. No início dos séculos 19 e 20, exploradores aventuraram-se em territórios inexplorados e capturaram imagens das suas descobertas à medida que avançavam. No entanto, este homem encontrou um antigo álbum de fotografias de exploradores, que revela o que encontrou escondido na selva. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto desvendamos alguns dos encontros mais intrigantes escondidos na selva, revelados por um antigo álbum de fotografias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 13, o Blue Bell abandonado. Nas profundezas do coração do noroeste de New Brunswick, encontra-se uma relíquia esquecida conhecida como Túnel Blue Bell, que já foi uma rota movimentada para trens, agora vazia e lentamente sendo tomada pela natureza. Foi construído em 1910 e não se manteve bem ao longo do último século. Ao entrar no seu interior em ruínas, sentirá imediatamente uma queda de temperatura e notará que o ar se torna mais calmo, os sons da floresta circundante desaparecem e são substituídos pelos ecos fantasmagóricos da água que escorre das paredes cavernosas. O túnel Bluebell recebeu o nome da comunidade próxima e já foi celebrado como o maior túnel da região no outono. Em 1912, a Ferrovia Transcontinental Nacional, incluindo este túnel, terminou de fazer história ao movimentar o maior carregamento de carga ferroviária da América do Norte. Porém, com o passar do tempo, o túnel caiu em desuso e tornou-se um risco à segurança. Os trens deixaram de utilizá-lo e foi construída uma nova rota que gerou um aumento na demanda. Hoje, com menos visitantes, o túnel Bluebell é uma atração misteriosa e fantasmagórica que atrai almas aventureiras para explorar o interior sombrio. À medida que os visitantes passeiam, eles encontram trilhas antigas e enferrujadas e vestígios de grafites assustadores de uma época passada. Número 12, o rio mais quente. Andrés Russo, um corajoso geocientista, embarcou em uma jornada incrível para encontrar o rio fervente mais quente da Amazônia. Ele ouvia falar desse recurso incrível desde que era jovem e depois de 8 longos anos de busca, seu sonho se tornou realidade. Em 2011, Andrés Russo encontrou o surpreendente rio em ebulição no coração da Amazônia peruana. Um rio que se estende por quilômetros, atingindo uma temperatura escaldante de 186 graus, cozinhando instantaneamente qualquer pequeno animal que caia nele. Surpreendentemente, ninguém tinha certeza da existência deste rio até a descoberta de Andrés Russo. Esta descoberta é agora considerada um dos avanços científicos mais importantes dos últimos tempos, o que torna o rio especialmente interessante porque não é aquecido pela atividade vulcânica como seria de esperar. Infelizmente, a existência do rio está ameaçada pelo desmatamento na área. Em resposta, Andrés Russo fundou o projeto Rio Fervente, uma organização sem fins lucrativos dedicada a proteger o rio, apoiar as comunidades indígenas locais e preservá-lo na floresta tropical circundante. Seu objetivo é realizar estudos geológicos detalhados e, eventualmente, declarar o local como Monumento Nacional Peruano. A dedicação de Andrés Russo a este projeto advém não só da sua curiosidade científica, mas também de um profundo respeito pela sacralidade do rio. Número 11. Um parasita fedorento. Uma planta não capta bem a sua natureza estranha. Sua vida começa como uma pequena semente escondida sob a casca de uma videira lenhosa, que parece tão insignificante quanto serragem. Mas então, algo estranho acontece. Com o tempo, forma um casulo parasita do tamanho de uma bola de golfe que se mistura perfeitamente com seu hospedeiro, a trepadeira Stigma tetra. Se os brotos conseguirem sobreviver, não são pezinhos.
Tornam-se até uma estrutura grotesca, semelhante a um repolho. A estrutura leva então ao florescimento monstruoso e bastante nojento da raia. A flor em si é vermelha, como sangue com manchas, e embora possa parecer interessante, emite um odor desagradável muitas vezes comparado ao cheiro de carne podre. Se você está preocupado em se deparar com uma dessas flores fedorentas, vale saber que a ráfia está quase extinta. Existem cerca de 30 espécies conhecidas deste gênero, todas encontradas na floresta tropical do Sudeste Asiático. Infelizmente, essas plantas únicas enfrentam uma destruição iminente devido à destruição do habitat e à colheita incessante por suas supostas propriedades medicinais. Ironicamente, sua sobrevivência também está ameaçada por sua natureza parasitária, pois eles lutam para se reproduzir por conta própria. O futuro desta planta permanece incerto e arriscado. Número 10. A maior aranha do mundo. Quando você pensa em criaturas assustadoras da selva, você não pode evitar pensar em nossos amigos peludos de 8 patas, as tarântulas. Uma dessas criaturas interessantes é o comedor de pássaros, Golias. Uma aranha nada menos que assustadora, é a maior aranha do planeta, pesando até 180 gramas e tendo pernas que se estendem por quase 30 centímetros de largura. Só de pensar nela já é o suficiente para te dar arrepios. Durante séculos, histórias sobre essas aranhas comedoras de pássaros aumentaram sua terrível reputação. De toda a família Terafosa, você encontrará o comedor de pássaros Golias, escondido nas densas selvas selvagens da Amazônia na América do Sul. E na hora de caçar, seu cardápio não se limita aos insetos. Esta aranha usa presas de centímetros de comprimento que funcionam como seringas de veneno que injetam venenos paralisantes com uma única mordida. Depois que sua presa inocente é capturada, ela é arrastada de volta para a toca de Golias, e o resto é história. Ao contrário de muitas outras aranhas, o comedor de pássaros Golias não tece teias da maneira habitual, em vez disso, constrói uma casa subterrânea sob o chão da floresta. Esta configuração inteligente permite-lhe capturar presas insuspeitas, detectando até os menores movimentos através de pelos especiais nas patas. Esses pelos atuam como um sistema de alerta precoce para qualquer perigo que se aproxima. Portanto, embora o comedor de pássaros Golias possa não tecer teias normais, ele certamente sabe como plantar uma refeição. Número 9. Cabeça de pedra misteriosa na Guatemala. Nas profundezas das exuberantes selvas da Guatemala, encontra-se uma enorme cabeça de pedra que fascina e confunde as pessoas há mais de 50 anos. Descoberta há 50 anos, esta enorme estátua apresenta um rosto marcante com nariz grande e lábios finos que olham para o céu. Ao contrário de outras cabeças de pedra encontradas na América do Sul, esta despertou muito debate e curiosidade entre os arqueólogos em meio a um turbilhão de excitação e dúvida. Rapidamente ficou envolto em mistério e desapareceu na obscuridade ao ser ofuscado por outros artefatos antigos. No final da década de 1980, houve um interesse renovado neste fascinante artefato. A pedra emergiu das profundezas da história com novas imagens de sua descoberta, mostrando um rosto que parecia incomum em comparação com outros artefatos pré-hispânicos. A selva guatemalteca tornou-se palco de uma renovada investigação que desencadeou a busca pelos seus segredos. Infelizmente, os exploradores que se aventuraram na selva ficaram desapontados ao descobrir que os oportunistas já haviam alcançado a ponta da pedra. A estátua foi deixada danificada e negligenciada, com nariz, olhos e boca danificados por aqueles que tentavam compreender seus mistérios. Apesar dos danos, investigadores dedicados trabalharam arduamente para reunir os restos da cabeça gigante, revelando que ela tinha entre 4 e 6 metros de altura, o que só aumentou a intriga sobre a sua origem. As características da cabeça de pedra não correspondiam às características conhecidas das civilizações pré-hispânicas, deixando os historiadores perplexos em vez de fornecer clareza, com alguns duvidando se era um artefato genuíno ou simplesmente uma fraude elaborada. Número 8. Cogumelo zumbi.
O parasita assustador chamado Cordyceps age como um vilão de filme de terror no mundo natural. Este fungo perturbador tem uma capacidade arrepiante de transformar formigas em criaturas semelhantes a zumbis. É assim que funciona. O fungo Cordyceps libera pequenos esporos que infectam formigas inocentes na floresta tropical. À medida que a infecção se espalha, ela começa a controlar o comportamento das formigas. Essas formigas infectadas são forçadas a deixar suas casas seguras quando seus pequenos cérebros são tomados pelo fungo. Elas acabam alcançando o solo impulsionadas por um forte desejo de encontrar um local úmido específico que seja perfeito para o crescimento do fungo. É como um filme de terror que se passa entre insetos. Quando as formigas finalmente chegam ao seu destino, elas mordem uma folha e o fungo, agora sob controle total, começa a drenar sua energia vital em uma reviravolta assustadora. Então, o fungo desenvolve um estranho corpo frutífero diretamente da cabeça da formiga. Esta visão horrível transforma a formiga em uma plataforma perturbadora para o fungo liberar os seus esporos. É perturbador, mas é um exemplo fascinante dos desafios extremos e, por vezes, horríveis encontrados no mundo natural. Número 7. Lagartixa satânica de cauda de folha. Madagascar não é apenas cenário de filmes de animação familiares. É um lugar real cheio de animais estranhos e incríveis. Veja a satânica lagartixa de cauda de folha, por exemplo. Este lagarto tem uma aparência verdadeiramente incomum, que inclui uma cauda que parece uma folha morta. Você não encontrará essas criaturas em nenhum outro lugar do mundo. Somente em Madagascar essas lagartixas são ativas à noite, o que significa que saem ao cair da noite para caçar. Sua dieta é bastante variada e vai desde insetos até ratos jovens, porém não estão no topo da cadeia alimentar. Pássaros, cobras e ratos podem representar sérias ameaças para elas. Quando se sentem ameaçadas, essas lagartixas se defendem de forma impressionante. Abrem bem a boca, fazem barulhos estranhos e mostram suas línguas avermelhadas, espantando potenciais predadores. Mas sua habilidade mais notável é a camuflagem. Elas podem se misturar perfeitamente com folhas mortas usando tons de cinza, bege e marrom junto com manchas de musgo. Esse disfarce permite que se escondam entre galhos ou folhagens durante o dia. Elas ainda usam suas caudas moldadas para melhorar sua camuflagem. Espécies maiores dessas lagartixas podem se achatar contra troncos de árvores e usam suas pernas pegajosas e bordas com franjas para tornar seu contorno mais difícil de ver. Este incrível truque de camuflagem engana muitos predadores, especialmente pássaros. Curiosamente, técnicas de camuflagem semelhantes foram desenvolvidas de forma independente na Austrália. Apesar de sua relação evolutiva distante ao longo de gerações, as lagartixas com a melhor camuflagem sobreviveram e transmitiram seus genes, fazendo-nos pensar em quais novos truques a próxima geração dessas lagartixas poderá desenvolver se continuarem a aperfeiçoar seu disfarce. Número 6. A flor cadáver. No coração da floresta tropical de Sumatra existe uma flor notável e um tanto notória, a flor cadáver. As florestas tropicais de Sumatra abrigam esta flor incomum que ganhou fama por seu cheiro terrível, que lembra carne podre. Testemunhas de seu raro florescimento podem confirmar o quão intensa é a experiência, o que adiciona uma camada extra de fascínio a esta estranheza botânica. O cheiro da flor cadáver desempenha um papel importante na natureza. Atrai besouros de esterco, moscas carnívoras e outros insetos que são atraídos pela matéria em decomposição. Esses insetos são atraídos pelo cheiro horrível da flor e por sua cor vermelho escuro. Parecer um animal morto ajuda a polinizar a flor, pois os insetos acabam carregando o pólen em suas patas. Além de seu odor desagradável, a flor cadáver também pode gerar calor que chega a 98 graus Fahrenheit. Esse calor imita o calor da carne em decomposição, enganando os insetos ao fazê-los pensar que a flor é uma fonte potencial de alimento. Enquanto ficam desapontados por não encontrarem a verdadeira comida, ajudam a polinizar a flor no processo, o que é crucial para a sobrevivência da planta.
A flor cadáver pode crescer até 12 metros de altura e não é apenas uma flor, mas uma estrutura complexa com uma haste central cercada por anéis de flores masculinas e femininas. A polinização envolve uma dança cuidadosa entre essas partes para garantir uma reprodução bem-sucedida para aqueles que desejam ver esta flor rara. O momento da floração é fundamental, pois a flor não floresce regularmente. Pode permanecer dormente por décadas e quando finalmente floresce, a exibição dura apenas 24 a 36 horas. Este breve período pode ser um alívio para os animais próximos com nariz sensível. Apesar de sua natureza fascinante, a flor cadáver enfrenta uma séria ameaça. A destruição de seu habitat na floresta tropical está colocando esta planta incrível em grande perigo, destacando a necessidade de esforços de conservação. Número 5. O pássaro potou. O potou comum, ave nativa da América do Sul e América Central, de regiões como a Bolívia até a Venezuela, é uma das aves mais fáceis de avistar. As penas discretas deste pássaro combinam tão bem com a casca das árvores que ele pode facilmente ser confundido com um galho quebrado quando está parado. Encontrar um não é tão simples quanto um passeio no parque e requer certo esforço. No entanto, se você estiver na floresta à noite, iluminando uma árvore e vir um par de olhos laranja brilhantes olhando para você, pode ter encontrado um potou. Esses pássaros únicos emitem um canto distinto que pode estar relacionado ao seu nome, semelhante ao canto das corujas. Os potous são ativos à noite e se alimentam de insetos como mariposas, vagalumes, cupins e gafanhotos. Na vida pessoal, os potous comuns são monogâmicos, o que significa que permanecem com um único parceiro por toda a vida, desde que não estejam em perigo. No entanto, o desmatamento na América do Sul e América Central representa uma séria ameaça ao seu habitat. Ao tomar medidas para proteger suas florestas, podemos ajudar a garantir que estas aves notáveis continuem a ter um lar na natureza. Número 4. Palmeiras ambulantes. A palmeira ambulante, também conhecida cientificamente como Socratea essorriza, não é uma planta comum. É o tipo de árvore que nos faz questionar os limites da natureza. Esta árvore única vive nas florestas tropicais da América Central e América do Sul e possui uma notável capacidade de se mover, criando novas rotas em diferentes direções. Os guias locais da floresta tropical contam histórias sobre essas palmeiras errantes há muitos anos. No entanto, foi somente em 1980 que John H. Bodley propôs uma explicação científica para esse comportamento curioso. Ele observou que essas palmeiras parecem se afastar de obstáculos, como árvores caídas, estendendo suas raízes e gradualmente mudando de posição. No entanto, ainda há muito debate entre os cientistas sobre se essas árvores podem realmente se mover. Os pesquisadores continuam a estudar a palmeira ambulante, seu sistema de raízes e seu crescimento incomuns para compreender os seus mistérios. Alguns cientistas pensam que as raízes ajudam a árvore a permanecer estável em áreas pantanosas, enquanto outros acreditam que elas permitem que a árvore alcance mais luz solar sem precisar desenvolver um caule mais longo. Até agora, nenhuma dessas teorias foi comprovada definitivamente. E a palmeira ambulante continua sendo um dos quebra-cabeças mais intrigantes da floresta tropical. Número 3. Lago Hillier. O Lago Hillier está localizado na costa sudoeste da Austrália, em Middle Island, e é famoso por ser um dos lagos mais bonitos do mundo. O lago tem 600 metros de largura e é um lago de água salgada cercado por areia, margens e plantas verdes com eucaliptos nas proximidades. O destaque do Lago Hillier é sua impressionante cor rosa, semelhante ao tom de um chiclete. O que é ainda mais fascinante é que o Lago Hillier não é um lago comum. Ele está localizado próximo ao Oceano Azul Profundo, separado por uma estreita faixa de terra coberta por melaleuca, uma planta nativa da Austrália. Essa pequena barreira de terra faz com que a água rosa vibrante do lago se destaque ainda mais em contraste com o Oceano Azul, criando uma paisagem impressionante.
Os cientistas ainda não identificaram a razão exata da cor, mas acreditam que um organismo especial pode ser a causa, sendo provável que uma alga vermelha capaz de sobreviver em água salgada produza pigmentos durante a fotossíntese semelhantes aos encontrados nas cenouras, dando ao lago seu tom avermelhado. Outras bactérias presentes no lago também podem desempenhar um papel na criação desse espetáculo colorido. É uma combinação surpreendente. Devido aos processos naturais que interagem com o ambiente salgado, o Lago Hillier mantém notavelmente sua tonalidade rosa durante todo o ano. Embora a intensidade da cor possa variar dependendo da perspectiva, mesmo se você levar um pouco de água para casa, ela mantém sua encantadora cor rosa. Número 2. Anaconda amarela. As anacondas são cobras incrivelmente grandes que detêm o recorde de serem as maiores do mundo. Podem crescer até surpreendentes 30 metros de comprimento e pesar cerca de 550 quilos. Para atingir tamanhos tão enormes, essas cobras preferem comer animais de grande porte, como veados, porcos selvagens, jacarés e às vezes até onças. Embora não tenham veneno, as anacondas usam um método mortal chamado constrição. Elas se enrolam em suas presas e as apertam com força até que o animal não consiga respirar, tornando mais fácil para a anaconda engolir sua comida inteira. A anaconda amarela, que está intimamente relacionada com a mais famosa anaconda verde, também é bastante significativa, mas não cresce tanto. Geralmente atinge cerca de 3 metros de comprimento, embora algumas possam crescer ainda mais. Essas cobras vivem em rios e pântanos e são conhecidas por sua técnica de emboscada. Elas muitas vezes encontram e se escondem na água e pegam suas presas de surpresa, às vezes até afogando-as antes de começar a apertar. Devido à sua forte ligação com a água, as anacondas amarelas, às vezes chamadas de jiboias aquáticas, são caçadoras experientes em ambientes aquáticos, esperando pacientemente o momento perfeito para atacar suas presas em seus habitats aquáticos. Para a presa, a luta muitas vezes chega ao fim de forma dramática, sendo esmagada pelo poderoso aperto da anaconda. A anaconda amarela, um gigante furtivo em habitats úmidos, exemplifica o fascinante equilíbrio dos predadores da natureza em seu misterioso mundo subaquático. Número 1. O Tarzan da vida real. Nas profundezas da densa selva vietnamita, vive uma figura da vida real que poderia ser comparada a Tarzan. Ho Van Lang viveu durante 41 anos uma vida extraordinária, sem nunca conhecer as mulheres. Sua notável história começou em 1972, durante a Guerra do Vietnã, depois que uma bomba matou tragicamente sua mãe e 2 irmãos. Ho Van Lang, seu pai e seu irmão sobrevivente retiraram-se para as florestas do distrito de Tatra, onde abandonaram todos os sinais de civilização e, usando suas habilidades notáveis, construíram abrigos e sobreviveram colhendo frutas e mel e caçando animais. Curiosamente, eles evitavam completamente qualquer contato com outras pessoas. Somente em 2015, um fotógrafo chamado Álvaro Cerezo descobriu acidentalmente a família de Ho Van Lang, e seu mundo começou a mudar de maneiras inesperadas. Ele nunca soube sobre mulheres porque seu pai nunca lhe explicou isso. Mesmo agora, depois de ver mulheres na aldeia vizinha, ele ainda não compreende completamente as diferenças entre os gêneros. Seu irmão o descreve como um homem que ainda tem a mentalidade de uma criança, sem compreensão das normas sociais básicas e dos conceitos de certo e errado. No início, a adaptação à vida na aldeia foi um desafio para Ho Van Lang, mas ele se adaptou gradualmente. Em seu novo ambiente, sua personalidade inocente e encantadora conquistou as pessoas ao seu redor. Apesar do seu conhecimento limitado das convenções sociais, a incrível jornada de Ho Van Lang, passada em isolamento durante 4 décadas, destaca os aspectos fascinantes e incomuns da vida humana. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!